Dar uma volta ao mundo em 80 dias é uma experiência cheia de contratempos, de percursos, de sabores e de alegrias. Que lindinha essa torradinha. Mais do que tudo, é uma experiência que nos ensina muito. Você lembra que a nossa volta ao mundo em 80 dias começou com uma aposta em Londres? Can't believe that. In 80 days. Nos fez atravessar o Atlântico Norte num cargueiro, os Estados Unidos num motorhome e nos fez chegar ao Alasca a caminho do Japão num navio inacreditável. E nossa passagem pelo Alasca parecia cada vez mais promissora. 7 horas da manhã, segundo dia, 6 da manhã, hein? Mas vale a pena acordar cedo nessa Sim, época. não, sem dúvida. Estamos aqui em Skagway, uma cidadezinha típica do Velho Oeste. Se eu não me engano, são 700 habitantes. O nome Skagway vem da língua dos Tlingit, uma tribo de índios do Alasca e do Canadá que, como os pombos e o Rui Barbosa, também adoram a família e a oratória. Como a maioria desses nomes indígenas curtos que sempre querem dizer muito, Skagway significa lar do vento norte. É uma maravilha pensar que até o vento tem um lar. Eu nunca perderia a chance de conhecer um pouco mais do Alasca de helicóptero, porque avistar toda aquela região do alto era uma experiência à parte e inesquecível, onde quer que você estivesse. On the left here is the seat of Skagway. This is Skagway right here, yes. E é tudo baseado na mineração e na estrada de ferro aí. Parece que era o grande negócio dessa cidade. Olha essa passagem que fantástica aqui, ó. How high we are now? We're 7,500 feet. Essa história de estudar, imaginar e observar montanhas, ou mesmo ver tudo do alto, sempre inspirou muita gente. Desde os mais antigos, como Luciano de Samosata, um autor sírio muito divertido, que escrevia em grego há mais de 18 séculos e cujo local de nascimento acabou inundado há pouco mais de 40 anos por uma represa turca, até Voltaire, que escreveu mais de 2.000 livros e mais de 20.000 cartas, ou Athanasius Kircher, um erudito do século XVII, que era especialista em egípcio, chinês, geologia, teoria musical e medicina, e que descreveu uma viagem pelo céu em 1656. Mas foram os alemães que mais adoravam as montanhas. É só pensar em Caspar David Friedrich, que parecia que sempre pintava tudo visto do alto, em Goethe, que adorava as montanhas como se elas fossem Homero, ou Nietzsche, que parecia que só era capaz de respirar quando lhe faltasse o ar, isso em mais de um sentido. As montanhas do Alasca são muito especiais, porque além de altas, são sempre desoladas. Parecem perdidas no canto mais ocidental de um continente gelado, deserto, esquisito e esquecido. São essas montanhas que dá mais vontade de ver de perto, as mais difíceis. É mais ou menos como a mulher, você sempre quer ver de perto as mais difíceis. E agora vamos fazer uma caminhada de 2, 3 horas apreciando, saboreando todo esse terreno. Álvaro, esse voo foi super bonito, foi curto. Rápido, né? Porque eles têm aqui 15 minutos. Olha aqui o Railway, isso aqui, o que já transportou de ouro de um lado para o outro, minério. Essa estrada aqui de ferro tem muita história. Estar perto de um lugar com tanta história era emocionante. A estrada de ferro de White Pass e do Yukon foi construída durante a Corrida do Ouro em 1897 e teve de abrir caminho, explodindo parte das montanhas que ficavam no caminho com mais de 450 toneladas de dinamite. Estão reparando, olha lá, tranquilo, numa boa, como nos velhos tempos. Ele está de ré ou a coisa é invertida mesmo? Nós temos aqui uma caminhada de
de 1 hora para nós vermos uma queda de gelo, né? Uma cachoeira de gelo. 1 hora? Então deixa eu me preparar. Uma coisa que a gente tem que sempre estar atento, um encontro com o urso, nunca a gente corre do urso. Sempre olha, fica quieto, parado, correu, o bicho vem atrás. Lembra muito Carcará. O curioso do Alasca é que todo mundo pensa que o lugar está sempre cheio de gelo e neve. Isso só é verdade no inverno. Olha a cor desse pinheiro aqui, que espantável. É bem diferente. Você viu que a água aqui do rio novamente voltou a ser aquele verde leitoso por causa da água de degelo. No dia anterior, ainda em Juneau, você não imagina o que eu tinha tido. Ontem em Juneau eu tive uma surpresa fantástica, maravilhosa. Quem que aparece no barco em Juneau? A minha mãe. Ela veio passar alguns dias com a gente no barco. Ela vai até Tóquio. E andando aqui pela floresta, eu arrumei um esquimalzinho. Olha aqui, quem tá aqui? Quem tá aqui? Olha quem tá aqui. Ela veio fazer a surpresa ontem, ela apareceu em Juneau. Veio fazer a surpresa, não avisou ninguém. E tá andando por aqui toda disfarçada. Olha lá. Disfarçada. Né, mãe? Adorei essa surpresa, viu? Muito boa essa surpresa em Juneau. Apareceu em Juneau. Toda caracterizada, como se fosse um mini urso polar. Olha lá. No caminho, eu tive outra surpresa. Isso são fezes de urso. Hot? Bem recentes. O urso que fez isso acabou de passar por aqui. So there is a bear around here. Ah, sim. Não dá pra saber onde, mas ele acabou de passar bem aqui, onde nós estamos agora. Se a gente não sabe onde está esse bicho, que tal voltar para o navio, que tem um bar onde nunca aparece nada peludo, selvagem e com 4 patas? That's a Devil's Club, tá vendo? Devil's Club, ou Taco do Diabo, é um arbusto nativo das florestas frias e úmidas do oeste da América do Norte, que também é conhecido como bengala do diabo. Deve ser boa para misturar com vodka. Aí o Wade falou pra mim que which kind of berry is that? Elderberry. Elderberry. E tem uma música like the Elton John music, né? That's he made based on these berries. Música para vocês, meus queridos. Música do Elton John. 1, 2, 3, som na caixa. Caminhando, a gente acabou chegando bem na fronteira. Bela fronteira. Tá aquecendo e tá evaporando aqui, né? E ela fica com dá esse ar misterioso aqui pra floresta, né? Pra essa trilha. Olha que espetáculo. Behind these mountains is Canada. Está sim, bem do outro lado da montanha. Se você subir até o topo, você vai poder avistar de um lado o Alasca e de outro o Canadá. Caminhar por uma floresta como a do Skagway no frio faz um bem danado. Você sente um ventinho gelado batendo no rosto, pinicando a pele, enquanto parece que as pernas vão renascendo, esticando, ganhando vida. É sempre bom ganhar vida, principalmente nesse friozinho doído, mas hospitaleiro aqui do Alasca. Que coisa mais saborosa do que andar aqui na floresta, no Alasca, e comendo uma blueberry bem do pezinho. Caminhada de 1h30, mais ou menos. Nós estamos vendo aqui o que eles chamam de cascata de gelo. Eu tinha gostado muito da sugestão do piloto de ouvir o silêncio do Alasca. Era algo que eu já tinha feito não só no Alasca, mas inclusive na muralha da China. Aqui deve ficar quieto aqui, sem uma palavra, só escutando a água descer, o ventinho. Fez muito bem. A gente nunca ouve o silêncio. Essa geleira aqui, quando a gente sobrevoou de helicóptero, o piloto está falando que tinha altitude, o tamanho de 3 Empire State Building em Nova York. É uma boa medida. Vai ser uma paisagem maravilhosa. Vai ser uma paisagem maravilhosa. Te garanto. Você está me garantindo? Se você garante, eu tô dentro. Aí, ó. Já ouvi isso em algum lugar. Bem, ó, se você garante, eu tô dentro. Um trem verde e amarelo? E não é que até sem a bossa nova, nós estamos mesmo em toda parte? Olha o trem aqui, aqui nós vamos. Meu esquimó, vai mãe. Minha mãe aí, ó. Ela vai... Everything's okay, my friend?
Very good. Yes? Yeah. Okay. Everything on the economy was based on the railroad here, né? Sim. It starts built in 118. 1898. Essa é uma estrada que foi construída com dinheiro de investidores ingleses, que conforme iam avançando na construção, já iam oferecendo passagens à venda. De qualquer jeito, esses 150 quilômetros de ferrovia custaram uma fortuna, ainda mais na época, 10 milhões de dólares. Mas foi bem otimizada, como se diz hoje em dia. Eu queria muito otimizar meu micro-ondas, que anda meio rebelde. Aqui não é onde fica aquela garganta estreita de terra onde 3.000 cavalos mortos foram jogados? No caminho, o Ramalho me contou uma história sobre cavalos muito curiosa. Uma história que você também precisa conhecer. Aqui em Skagway, as pessoas vinham de barco e elas precisavam comprar cavalos, ou alugar cavalos, para levar as mercadorias até o Lago Bennett. Eles compravam cavalos velhos, já em fase final de vida. E eles morriam durante o trajeto. Então aqui existem mais de 3.000 cavalos mortos. Olha essa cachoeira que inacreditável, ela vem lá de cima, olha que bárbaro, lindo. Aqui você tem uma noção da quantidade de dinamite, de explosão. Olha como é que nós estamos próximos aqui da montanha, olha o que era aqui, dá uma olhada, não bater a cabeça, olha a pedra lá, olha lá. Cuidado, cuidado! Skagway é uma cidade que já foi descrita na época da Corrida do Ouro como um pouquinho melhor que o inferno. Era um lugar sem lei, cheio de gente que só pensava em ouro e não estava muito preocupada em seguir regra nenhuma. Mas a cidadezinha ficou famosa mesmo, porque é onde se passa um romance muito popular, O Chamado Selvagem, do Jack London. A história já foi adaptada muitas vezes para o cinema e interpretada por muita gente, desde o Clark Gable, que sempre quis copiar o meu bigode, até o Rutger Hauer, que não conseguiu me imitar em nada. O Jack London era filho de um astrólogo e de uma professora de música que acreditava que recebia o espírito de um chefe índio. Ele trabalhou como um pirata de ostras, como se chamava na época quem pescava ostras ilegalmente. Era amigo de capitães do mar, que se comportavam como o demônio, adorava seu rancho e sua bebida e também partiu para a Corrida do Ouro no Alasca. Só que ele acabou fazendo fortuna mesmo foi com os seus livros. O Chamado Selvagem é a história de um cachorro que, roubado, acaba no Alasca e vive parte de sua história justamente em Skagway, antes de atender o tal chamado da selva e sumir pela floresta no fim da história como um lobo. Não vá pensar que eu estraguei a história para você contando o final. A história tem muito mais, como toda boa história tem. A nossa viagem era mesmo única. Só para chegar em Skagway, nós tínhamos saído de um porto, tomado um helicóptero, caminhado por uma floresta e embarcado num trem. Essa é a principal rua de Skagway, e a principal porque só tem ela e duas travessas. Só tem ela e duas travessas, né? Não tem mais nada. Aqui tem um lugar muito interessante, que é o Red Onion Salon, que é o principal bordel da cidade, no auge da corrida do ouro. Tinha mais de 30 bordéis aqui. O Red Onion é uma mistura de bar e museu. Red Onion, você sabe, quer dizer cebola vermelha. Olha as mulheres com poses sensuais, convidativas. Numa cidade tão pequena e que só existia por conta da Corrida do Ouro, é mais ou menos natural que o único museu da cidade acabe sendo onde ficava um bordel. Hoje em dia, o lugar é uma atração turística quase que exclusivamente frequentada por famílias. Isso é que é a evolução dos tempos. E essa era uma diversão saudável, eu diria, deles aqui, né? Special name for this? Period? This is a Corsa. Corsa, looks fantastic. Huh? Essa casa aqui, o Red Onion, foi onde muitos mineradores vinham gastar um pouquinho do ouro e... Ou todo o seu ouro, Ou todo o seu ouro, relaxar, gostosinho, tranquilinho. So, my dear, how are you? I'm good. Welcome to the Bronx. What's your name? In Brazil, we do Madam. like this. Madam. Ah!
One more, madam. I like that. Yes, this is Hello, Jose. I'm Jose. I'm mad at my mom. Ah, Zé, assanhadinho. This was the most exclusive brothel in all of Skagway back in 1898. And downstairs, there were 10 dolls behind the bartender. So a guy would pick his doll based on hair color and eye color preference, because those dolls looked just like the 10 live dolls up here. Caminhando pela cidade, de repente o Ramalho e eu descobrimos um lugar que era como um parque temático sobre a corrida do ouro. O lugar se chamava Klondike Goldfields. Quem é esse? O menino maluquinho? O Zé Colmeia? One thing that I love that I'm looking here, I love your, how do you call your hat? This, it's fantastic. Klondike Goldfields é um lugar onde você aprende tudo sobre extração e mineração do ouro. E de um jeito muito prático, bem como eu gosto. O nosso guia, que se chamava Tom Hall, era inacreditável. Era também o proprietário da Klondike Goldfields, que ele sempre mostrava com tanto orgulho. The camp along the Klondike Trail right here at Tip. That's how they live there. That's how they live, pretty rough. That's called porcupine boiler. They made the fire to make steam to thaw the ground because the ground was frozen. Que figura. Wow. Oh, We must stay here. Yeah, please come here. Speakers, no way. Yeah. This is the real thing. Let's run, let's run, That's let's a run. 2-ounce gold nugget. Value about $7,000. Let me tell you, you're all right. Hold on, I trust you. Not much. And that's why they're so valuable, see? And the other thing that makes Klondike gold so famous is 87 to 94% pure gold. Eu sempre repito que um dos maiores encantos de viajar é conhecer gente. Por isso mesmo, a gente não podia deixar de conversar mais com o Tom, comemorando o nosso encontro. I've been around the horn. You know, me and you could travel together. Imagine Maybe me. I better get on that boat. I think so. Hang out of here. We drink this, take Hey, more. let's get out. Go. Let's close your eyes again. Let's imagine you in the beach. I think you guys trying to You alone in a beach. Yes. I'll be leaving right now. What go. time does that boat leave? 5? 5. I get a I'll be on it. nice room for you. Close your eyes again. Let's close your eyes again. Oceans. Tom. He's getting hot. You're making me nervous. I'm heating up. Okay, so meet us. Tá suando. Depois de tudo que a gente se divertiu e conversou, foi difícil deixar o Tom, mas a nossa volta ao mundo em 80 dias não podia esperar, nem o nosso navio. Impressionante esse barco, já tive em vários barcos, a exclusividade desse barco. Você passa, não são só 300 passageiros, sempre você tem essa tranquilidade. Nunca tá lotado. Isso é bom. De lotada chega a minha sala de estar. Hello, Chief, how are you? Hello, I'm good. How are you? Very good. Eu escutei falar aqui que tem um sanduíche da minha carne favorita, que é o siri. Tem um crab sanduíche aqui, de um hambúrguer de sanduíche, comer ajoelhado. That's a crab, olha, douradinho. I love the color, né? Siri, seja como for, é sempre uma delícia. Não é por acaso que exista tanta receita com o bicho. Desde casquinha de siri até moqueca, mousse, bolinho, sopa, soufflé, torta e patinha de caranguejo. O Alasca já chegou a produzir mais de 90 milhões de quilos de caranguejo, que dá para fazer casquinha de caranguejo para alimentar a população da China. E não é por acaso que o rei dos caranguejos esteja aqui no Alasca, é o King Crab, um troço que parece saído de algum filme de extraterrestre e só se desenvolve em mares muito frios. Como se fosse as da Cid Charis, todo mundo também é louco por suas pernas, que cozidas ficam mesmo uma delícia, quero dizer as pernas do siri, não as da Cid Charis. Essa aqui?
o molhinho aqui tailandês, Thai sauce, pimentado. Bichinho aqui. Eu vou colocar um guacamole sem eles verem lá. Eu adoro esse bichinho. Carne de caranguejo num navio como o Silver Shadow flutuando em direção ao Oriente é mais que saboroso, é romântico. Cidadezinha de Kodiak, uma cidade pequena, 6.000 habitantes. Kodiak é uma cidade que foi fundada no século XVIII por imigrantes russos. É daqui que vem o famoso urso marrom de Kodiak, que parece capaz de engolir um cardume de salmões como quem chupa uma bala de hortelã. Uma cidade que era voltada à caça, aqui chama que Sea Otter, que é a lontra. Claro que hoje isso não é mais permitido. Essa ilhazinha aqui, a Kodiak, ela teve um terremoto devastador. Kodiak ficou famoso porque foi aqui que ocorreu o segundo maior terremoto da história do século XX e o maior que já abalou o hemisfério norte. O negócio provocou um tsunami cujos efeitos foram sentidos até em Cuba. Põe terremoto nisso. A nossa recepção em Kodiak, como tudo na nossa viagem, foi muito curiosa. Na praça central de Kodiak, uma tribo nativa estava apresentando o ritual de dança. A tribo do Sunak é uma das mais tradicionais aqui de Kodiak. Muita gente calcula que os Sunak habitam o Alasca há mais de 7.000 anos. Você pode não acreditar, mas eles são mais resistentes que a Cher. E passam tudo que sabem de geração a geração através da dança. Por isso, dançar para eles não é diversão nem chega a ser arte. É um tipo de educação, como tabuada. Olha o olhar e os olhos, a cor dos olhos dessas crianças. Don't get cold with the feet? Não? Os resources que eles têm, aqueles peixes, as coisas que eles comem por aqui, nunca tiveram nenhum problema de cárie nos dentes. Thank you very much. Thank you very much. What do you have there? Broccoli. This is good, huh? You eating that? Yeah? Uma criança comendo brócolis, isso parece uma lição de moral. Nem sempre eu consigo comer brócolis. Olha lá, comendo um brócolizinho, muito saudável, o pessoal aqui, muito simpático. E a trivia continua. Cadê o Ramalho? O Ramalho tinha conhecido outra pessoa incrível. É português. Em Portugal eu não quero ir a Portugal. Mas aí e o Brasil. E aí outros lugares também. Todo mundo gosta do Brasil. Morei 3 anos. 3 anos. Ai, que bacana. Copacabana. Ah, então é a carioca da Geo. O que você veio fazer aqui em Kodiak? É uma larga história. E, tá bom falar português. É, né? Eles são brasileiros também? São, nosso grupo é todo brasileiro aqui. Ah, meu Deus do céu. José? José, Yeah. meu primeiro marido era paraibano. Ah, paraibano? Ela foi secretária do Pelé em Nova York. É incrível isso. E quanto tempo? E além do mais, eu apresentei a filha do Pelé, que era a Kelly. Um amigo meu, ela tinha 12 anos, ele tinha como 15, e agora são casados, têm 3 filhos, que são os netos do Pelé. Kelly Cristina é aquela filha do Pelé. E ele sempre tem que explicar que ela não é a sua namorada. Isto porque ela é muito bonita. E ele, claro, não envelhece por nada deste mundo. Não é inacreditável? A Elinor Paul Ramos é uma senhora nascida em Nova York, que vive em Kodiak e que foi casada com um paraibano. O melhor do mundo é que ele é sempre muito grande e muito pequeno. Eu moro aqui 24 anos. 24 anos. E a única coisa que eu sinto saudade é da praia, porque eu gosto de nadar. Aqui é meio Mas difícil, eu nado né? na praia. Ah, não brinca. Uma vez ou outra. Inclusive hoje, se ainda estiver o sol pela tarde... Olha, o calor que está aqui hoje é 8 graus. E para ela tá calor de esturricar, não é, Luna? Calor não. Itapetininga, Anhangabaú... Ibirapuera. E sabe o que eu enguichei no... Salsicha. Salsicha. E disse, como é que você pode dizer
paralelepípedo, empine amanhã e aí você não pode dizer salsicha. Salsicha é difícil mesmo de pronunciar. Mesmo do meio de Kodiak, a Eleanor não conseguia esquecer o Rio de Janeiro. E quando se lembrou de Santa Teresa, ela só tinha uma dúvida. O bondinho ainda existe? Existe. É outra das nossas sortes. No avião dessa vez, além das paisagens, nós pudemos avistar os ursos nativos e as baleias que passavam pela região. Voar pelo Alasca era sempre deslumbrante. A Mário pode ir na frente e eu e minha mãe aqui atrás. Perfeito. Ok. Vamos fazer um voo, tentar ver algumas baleias. E sabe, o ursinho, coisa da felicidade de todo mundo, né? Olha as baleias, que impressionante. Esse Alasca impressiona. São duas. Olha elas ali, ó. Que lindas, aqui, ó. Olha que sensacional. Olha ela embaixo, que espetáculo é. Olha o tamanho da bicha. Nada como voar pelo Alasca. E a nossa viagem, como continua? Continua cada vez melhor. Na semana que vem, nós vamos seguir viagem em direção ao Japão, conhecendo os bastidores do Silver Shadow, explorando abrigos antibombas, feiras inacreditáveis e conhecendo ainda mais pessoas das quais você não vai esquecer. E chegando à Grande Rússia. Vai ser demais!